Olá, eu me chamo Isaac Torquato, sou formado em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e hoje eu vou trazer para vocês o conceito de revolução, trazendo uma perspectiva histórica e também trazendo uma perspectiva que a gente possa aplicar ele de forma bem mais precisa e de uma melhor maneira possível. A gente escuta muito por aí, né, o conceito de revolução, só que a gente, enquanto sociedade, não falo a gente enquanto indivíduo, a gente acaba aplicando esse conceito de certa forma, nada muito preciso, porque os conceitos parece que conforme o tempo vai passando, eles vão perdendo seus valores. Até porque o conceito ele existe para responder um determinado período, uma determinada situação, e acaba que aquele conceito ele acaba ganhando um cunho moral e o conceito ele não tem um intuito para ganhar esse cunho moral e aí as pessoas utilizam ele de certa forma errônica. E aí eu vou trazer o conceito de revolução. Claro que cada conceito precisa ser contextualizado e conceituado de forma correta. Nesse sentido, né, eu já vi muitas vezes as pessoas olharem para determinados períodos históricos e por ter um certo tipo de afinidade por aquele período histórico, o que dentro da história nós chamamos de memória e não de história, e dizer que aquilo foi um processo revolucionário, porque ele olha para o presente e olha para o passado, né, e tenta trazer uma conectividade afetiva. O conceito de revolução ele vai surgir, né, lá na biologia, no contexto ali do século XIX, e conforme o tempo, o século XIX é aquele século onde é que a gente tem a formação das disciplinas enquanto ciências, e conforme o tempo vai passando, a gente vai colocando o conceito de revolução dentro das ciências humanas. O conceito de revolução ele surge dentro das ciências humanas depois com o intuito para a gente entender as rupturas dos sistemas políticos, sociais e econômicos. Ele vai surgir lá na teoria marxista e ele tem o intuito de entender o que, né? Se existe um sistema político e existe uma classe que denominou esse processo, que ruminou esse sistema, aí nós podemos adentrar nessa mudança desse sistema político. O conceito de revolução ele não traz uma negatividade ou uma positividade. Isso daí vai de pessoa para pessoa. E aí quando a gente fala sobre o conceito de revolução, a gente entende isso, certo? No primeiro momento, que revolução é a mudança da estrutura social, política e econômica. Então, se uma sociedade ela trocou de governo, se uma sociedade ela recebeu um golpe, ela não teve um processo revolucionário. Por quê? Porque para ser um processo revolucionário precisa ter essa mudança social, essa mudança política, essa mudança econômica, essa estrutura vindo de baixo para cima, precisa ser as classes fomentarem, se unirem e adentrarem a esse processo revolucionário. Nós tivemos alguns processos revolucionários, como a Revolução Francesa, que teve um caráter burguês, um caráter totalmente, né, alienado também. Isso também foi um processo revolucionário. A Revolução do Haiti, que teve um caráter de classe escravocrata. Nós tivemos também a Revolução Russa, entre outros períodos históricos. Falar de revolução é entender isso, né? O primeiro, teve uma mudança social, política e econômica. Aquela estrutura ela se modificou e isso é revolucionário. A classe social ela adentrou esse processo revolucionário, até porque duas, três pessoas não fazem revolução. Não dá para pegar um fusquinha e fazer uma revolução, certo, pessoal? Então, quando vocês ouvirem, naquele período o conceito foi revolucionário, a primeira coisa a se perguntar é, teve uma mudança social, política e econômica? Se não teve, não foi um processo revolucionário. Os conceitos nas ciências humanas, ele não existe para a gente colocar cunho de valor, cunho moral. Se a gente chama de ditadura militar, não é porque nós queremos, porque nós historiadores de esquerda gostamos de chamar de ditadura militar. Não, existe uma questão conceitual. A academia, né, a academia intelectual, ela entende que os conceitos eles existem para explicar determinados períodos, momentos, figuras históricas, não para desmistificar, para vangloriar. Isso daí quem faz muito bem é a memória, e a memória é diferente da história. A história ela é uma resposta para um determinado período histórico de forma científica. Ela é lida por outros historiadores, ela é avaliada se realmente foi uma história válida de forma científica aplicada. A memória não. A memória, quando no passado, ele olha o presente, olha para o passado e coloca totalmente seus cunhos de valores. Por quê? Porque
pegar esse passado ou exaltar ou desmistificar, isso não faz parte da história.